Bom, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o primeiro episódio do nosso Coscast. A Duda, que é a nossa diretora, vai colocar aqui por que é Coscast, tá? É de Clínica Odontológica Silveira. A gente está começando esse projeto com o objetivo de que vocês todos conheçam mais quem trabalha na clínica, os nossos doutores, os nossos funcionários, colaboradores que estão sempre junto com a gente, e o objetivo de aproximar nós de vocês. E para a gente fazer isso, nada melhor do que conhecendo a história e conversando com as pessoas que fazem parte da nossa empresa, que a gente tem o prazer de poder atender todos vocês. Eu vou trazer aqui convidados da clínica, como eu disse, mas também amigos, empresários, não empresários, todos os tipos de pessoas e de profissões eu vou trazer aqui para a gente se conhecendo cada vez melhor. E hoje eu vou trazer ela, que é uma das estrelas da nossa clínica, a doutora Andressa Simeonato Reis, que está com a gente aí há um bom tempo já, é responsável por fazer as próteses lá da clínica, é a nossa protesista, só que eu não vou apresentar ela, eu vou deixar ela se apresentar. Seja muito bem-vinda, doutora, ao primeiro Coscast, é uma honra te ter aqui. Obrigada pelo convite, é uma honra fazer parte da equipe, sou muito feliz, passando meus dias reabilitando na clínica. Então, como o Bernardo falou, sou a doutora Andressa, faço a parte de prótese na clínica, também sou prof, sou casada com o Cássio e agora sou mamãe da Bia. A Bia tá vindo aí. Com quantas semanas você tá, doutora? Tô com 24. E a data prevista? 9 de fevereiro. Opa, tá ficando pronta. Tá. E ela é um bebê grande, né? Ela é um bebê comprido. Quantos centímetros já tá? Ela já tá com 30 centímetros. Agora ela deve estar com um pouquinho mais, né? Meu pai do céu. Ela vai puxar o pai dela, né? O pai dela é grande. O pai dela é grande. Cássio trabalha com o quê? O Cássio é químico, ele tem a empresa dele de produtos de materiais para perícia forense. E aí ele trabalha com essa parte, com esse ramo, desenvolvendo produtos para papiloscopia. Que legal. E vocês moram onde? Vocês moram aqui? Nós moramos em Taquara. Em Taquara. Fazem 4 anos que a gente mora em Taquara. E da onde tu vem, então, se tu não é de Taquara, tu é de algum lugar. Eu sou natural de Sobradinho, me criei a vida toda lá. Quando eu tinha 16 anos, eu saí de casa pra ir morar na cidade vizinha. Bah, não sabia. Pra fazer o ensino médio. Porque eu sempre soube que eu queria ir pra área da saúde, mas eu sempre morria de medo de agulha e de sangue. E a minha mãe falou assim, peraí, a gente tem um problema. Daí ela disse assim, então quem sabe vamos fazer um curso técnico pra ver se é realmente essa área que tu vai querer seguir. Porque se não for, né, se esse for realmente o teu medo, tu não perdeu o tempo, não foi. E aí eu fui morar na cidade vizinha, eu estudei num colégio de irmãs, fiz técnico em enfermagem junto com a escola. Que legal. Então, quando eu me formei no final do ano, eu nunca esqueço que eu me formei numa semana na escola, no colégio, e na outra semana eu formei no técnico. Então, eu saí prontinho. Já formou técnica de enfermagem? Formei técnica em enfermagem. Que legal. E tu foi morar sozinha na cidade vizinha? Fui morar sozinha na cidade vizinha. Que legal, eu não sabia disso. Aí depois eu voltei pra casa dos meus pais, fiquei morando 1 ano, porque foi o período que eu fiz cursinho. Uhum. E aí, nesse 1 ano, eu trabalhava no mercado da nossa família. Que demais. Trabalhava no mercado da nossa família. E aí, eu trabalhava de manhã e de tarde e de noite era o período que eu estudava pro cursinho. Pro vestibular, no caso. Vestibular. Isso. E aí, mas sempre tinha que cumprir o meu horáriozinho lá da manhã, fazer as minhas funções e tudo mais. Porque de casa eu sempre escutei que pra gente saber mandar, a gente precisa saber fazer. Então eu tive que passar por todas as etapas do mercado, desde limpeza até... Eu brinco que se precisar ir pro açougue, eu vou pro açougue, não tem problema nenhum. Boa, não, mas é isso aí. É exatamente isso aí. E aí foi isso, depois que eu fiquei 1 ano em casa, eu acabei me mudando pra Passo Fundo e fui fazer a faculdade de odonto daí. Aí o que te levou pra faculdade de odonto era que tu sempre pensou em trabalhar com saúde, apesar de ter medo de agulha e de sangue. Mas na saúde tem a nutrição, fisioterapia, medicina, odonto. O que fez tu fazer a odonto, tu escolher a odonto? Eu sabia que eu ia ou pra medicina ou pra odonto. Eu nunca tive muito claro, assim, não,
O sonho é esse, não, nós vamos só em cima disso. Mas eu brinco que toda a vida minha mãe me treinou pra ser dentista e eu não tava entendendo o que era aquilo. Isso. Porque desde muito nova, como eu participava de CTG, eu entrei no CTG com 3 anos e meio de dançar. Que legal. E aí, toda essa fase de CTG, então eu fui pra oficina de declamação e tudo mais. E a minha mãe me pegava muito nisso, assim, precisa fazer trabalhos manuais. Então, a destreza motora foi muito trabalhada nessa fase. Então, se hoje eu tenho muita facilidade com a parte de destreza motora, é por causa disso. Então, eu brinco que a minha mãe treinava toda a vida pra isso e eu que não tava entendendo. E como é importante essa parte da motricidade fina, né? Do pequeno detalhe na nossa profissão, né? E aí, pra gente ver, né? Como a nossa profissão, ela é muito reflexo da nossa vida, né? Então, e o nosso sucesso na profissão, como tu que é uma profissional de sucesso, o sucesso ele começa lá no início da vida, é uma construção inteira. Muito se fala de jogador de futebol, que tem uma vida de jogador de futebol para ser um profissional. Mas todas as profissões são muito parecidas, então... Imagina, tu não sonhava, nem tu nem tua mãe sonhavam que tu estava sendo treinada para ser uma dentista com habilidades de motricidade fina, só que tu já estava. Então, como a doutora tem facilidade em resolver alguns casos mais complexos e com mais detalhes. Pô, a gente, muitas vezes, outra coisa que é importante, né? Muitas vezes a gente pensa assim, é talento. Doutora Andressa tem talento. Não, é treinado, né? É treinamento, né? Talento é treinável, né? Talento é treinável. Tem aquelas pessoas que nunca fizeram, vão fazer a primeira vez, se dão super bem, mas é exceção, né? Exatamente. Eu sempre falo isso, é exceção. É aquele cara assim, o cara nasceu com aquilo ali, com aquela habilidade absurda, e aí normalmente se acaba se tornando um artista, né? Um cantor, alguma coisa assim. Eu lembro na minha primeira aula de anatomia dental, que a gente tinha que esculpir os dentinhos em cera. Eu fui o caos. A gente tinha duas. Primeiro a gente fazia no sabonete e aí depois a gente fazia em cera. Eu nunca vou esquecer da minha primeira aula. A gente tinha que fazer um incisivo central. Eu tive uma colega que foi super bem, assim, parecia que ela tinha nascido pra aquilo. Ela fez com uma facilidade que parecia que ela tinha feito já 50, entendeu? Mas não, era dela. E eu lembro da minha decepção quando terminou a aula. Eu olhei pra aquele dente, parecia um pinhão. Um pinhão. Parecia um pinhão. Eu lembro de olhar pro dente, eu chorei. A aula terminava umas 5 e pouco. Eu fiquei até às 10 no laboratório fazendo outro, entendeu? Porque eu tava envergonhada com o que eu tinha feito. Mas tu sabe que quando a primeira vez que eu fui fazer eram 2 próteses totais. E aí nós tínhamos o laboratório de clínica. E aí tinha que fazer as próteses totais, que são as chapas pros pacientes, né? E aí tinha que encerar e montar dente. E aí demorei 3 dias pra montar os dentes e encerar. Olhei pro que eu tinha feito e pensei, não, ok, isso aqui dá. Aí fui mostrar pro meu professor. Aí quando eu mostrei, ele pegou assim, eu não vou falar o que ele falou, mas ele falou, esse aqui tá uma M e esse aqui tá uma B. Faz tudo de novo. Então, e é exatamente isso, entende? Imagina, como tu faz pra sair eu já esculpi um incisivo central, que é o dente da frente, né? Eu já esculpi o incisivo central e pareceu um pinhão, para neste momento, tu falar assim, não, eu esculpo o incisivo central tranquilamente, pode me dar aqui que eu vou esculpir. Como se sai? É talento? Ao natural, né? Ao natural. Ao natural, sair ao natural. Como se a gente faz essa migração de esculpir um pinhão para fazer uma obra de arte, né? Treino. Então é treino. E mesmo entendendo que mesmo tu já tendo uma destreza motora refinada, tu vai também ter a dificuldade, né? No início, a Raquel sempre brinca comigo, vamos fazer a moldagem, tu consegue fazer em 20 minutos? Daí eu disse, rapidinho. Eu já demorei uma tarde já, Raquel, quando eu tava lá no começo. Exatamente. Se eu faço em 20 minutos é porque teve um período pra isso. Teve uma coisa que eu fiz na minha carreira, que quando tem que colocar a banda ortodôntica, que é aquele anel, quem usa aparelho vai entender o que eu tô falando. É um anel que bota em volta do dente. Pra instalar uma banda eu demorava 1h30, 2 para fazer a coisa direito, né? Isso tudo a gente tá falando trabalhando da forma correta, né? Então, eu demorava 1 hora, 1h30
tá? Para deixar a coisa ok. E aí, quando eu comecei a trabalhar em consultório, o que eu pensei? Cara, não posso demorar 2 horas para fazer uma banda, porque o paciente não vai ter tempo de ficar 2 horas aqui para eu fazer uma banda. Por quê? Porque na ortodontia a gente muitas vezes coloca 4 bandas numa consulta. Então, se eu demorava 2 horas por banda, o paciente ia ter que ficar 8 horas para colocar 4 bandas. Não tinha, era inviável. E aí, o que eu fiz? Fui treinar. É claro que eu não treinei nos nossos pacientes, nos meus pacientes, até porque eu nem tinha paciente para treinar. Então eu acabei trabalhando em algumas cidades grandes em clínicas populares, onde eu era obrigado a instalar a banda em 15 minutos. É que o fluxo de pacientes é muito grande, Insano, insalubre. É quantidade, não é qualidade. Isso, eles na maioria das vezes. Isso, nessas clínicas de preço mais baixo, nessas clínicas mais populares, que eles não prezam pelo tratamento de qualidade, é paciente de 10 em 10 minutos. E aí o que eu fiz? Cara, eu vou para um lugar desses para eu pegar a mão. E aí o que eu botei na minha cabeça? Bom, eu preciso... Não adianta só eu instalar uma banda em 10 minutos ou 15 minutos. Eu preciso instalar uma banda em 10 ou 15 minutos bem instalada. E neste lugar eu fiquei 1 hora e meia... 1 hora e meia não, perdão. Fiquei 1 ano e meio. Até o momento que eu vi, agora sim, olha aqui. Daqui a 15 minutos eu fiz, tá bem instalado, tá beleza. Treinei e aí sim, aí eu saí do lugar e fiquei na minha clínica. É muito treino, né? Fora a experiência de casos, né? Porque como tu vê um número maior de pacientes, tu acaba tendo uma visão maior de casos. Então, às vezes, o que acontece? Tu é o dentista do teu consultório, tu tá acostumado a ter um número X de pacientes, mas quando tu acaba indo para clínicas assim, que tem um fluxo maior, tu acaba vendo diferentes casos. Coisas que talvez ia demorar um pouco mais pra chegar no teu consultório. Sabe que eu tinha um professor que ele me falava assim, instalar, seja uma prótese, qualquer questão, mas no papo de hoje é mais relativo à prótese, instalar uma prótese no manequim. Que sonho! Eu não preciso nem falar nada. Que sonho! Instalar uma prótese no manequim. O professor sempre dizia, o manequim não tem língua, o manequim não tem bochecha, o manequim não almoça, o manequim não janta, não fala. O manequim aceita tudo. Aceita tudo, é estável. Então, isso que tu falou, bom, o número de casos faz tu te tornar, não só o treino mecânico, mas o número de casos também faz tu te tornar um profissional de excelência, é justamente por isso, né? É totalmente diferente fazer a instalação num homem de 80 anos de idade do que numa mulher de 40 anos de idade. É uma coisa... O objetivo do tratamento é isso. Eu queria te perguntar e te saber a tua opinião sobre isso. Tem diferença de caso para caso a gente fazer uma prótese num senhor de 80 anos ou fazer uma prótese ou lentes de porcelana numa mulher de 40 anos, por exemplo? Tem. Eu gosto de falar sempre a frase que, infelizmente, alguns pacientes não vão ficar muito felizes com essa frase que eu vou falar. É verdade. Mas é isso. Quando um paciente de outras áreas, é um paciente de fono que precisa botar um aparelho aditivo, é um paciente da traumato que precisa botar uma prótese no joelho, uma prótese de perna, uma prótese de braço, eles precisam desse tratamento, eles colocam, eles instalam e eles não saem andando, ouvindo direito no primeiro dia. Exatamente. Quando a gente instala uma prótese na boca, não vai ser diferente, é a mesma coisa. Exatamente. Então, tem as consultas de ajuste, tem a fase adaptativa, que eu gostaria muito de tirar, se eu pudesse, eu tiraria essa fase dos pacientes, gostaria que todos os pacientes já tivessem adaptado. No primeiro dia, no momento que eu instalasse elas, seria maravilhoso, seria o mundo ideal da prótese. Seria um sonho. Mas não é assim que funciona. A gente tem o período de adaptação, e aí o que acontece às vezes é que o paciente é de 80 anos, ele já usou uma prótese antes. Então, Sim. Ele sabe como que funciona a parte de adaptação e tudo mais. Então, às vezes eu vou instalar prótese em alguns pacientes que já usaram 5, 6 próteses e eu vou dar orientação em relação à adaptação. Eles falam, não, doutor, eu sei, porque como eu já coloquei outras, eu sei que eu vou ter que vir aqui ajustar.
Exatamente. E aí os pacientes mais novos, na maioria das vezes, são pacientes que nunca usaram, que é a primeira vez. Então, às vezes, surge um pouco mais de impaciência em relação a isso. Mas existe esse período adaptativo que é necessário. O ideal seria se a gente conseguisse reimplantar dente, né? Exatamente. Porque dente nada vai... Existe uma substituição, mas não é algo que seja do corpo do paciente. Sabe que eu falo sempre pros pacientes isso, que a prótese, ou tudo que o dentista faz, nada mais é do que uma cópia do que Deus fez. E nós não conseguimos reproduzir absolutamente nada que Deus fez. Então, um implante com uma prótese em cima é uma cópia de um dente. Ele não é um dente. Então, mas não tá igualzinho ao meu dente natural. Nunca vai ficar igualzinho. E aí vem a parte da prevenção, que é extremamente importante. E aí acaba gerando um pouco de frustração em alguns pacientes, porque alguns pacientes vêm com essa ideia. Exatamente. De que eu quero que seja igual ao meu dente, ou igual... Mas não vai ser. A gente vai chegar o mais próximo possível para devolver estética, devolver função, principalmente. Mas a gente não vai voltar a ser o mesmo dente. Não tem como voltar no tempo. Exatamente. E assim, né, doutora? O paciente, ele chega muitas vezes assim, porque é o que ele escuta na rua. Né? É o que ele vê na internet, é o que ele vê na televisão. O que ele escuta? Ele escuta assim, olha, seus dentes fixos serão iguais aos seus dentes naturais. Então, eu sempre digo que o paciente, ele não é o culpado, ele é uma vítima do que ele está sendo atingido. Então, ele está na casa dele, ele olha e vê assim, nossa, meus dentes fixos, meu Deus, vai ficar igual meus dentes naturais. É claro que ele vai vir para a clínica com a expectativa de esperando assim, bom, eu vou lá, eu já estou indo na Clínica Silveira, que é considerada a melhor clínica da cidade, então com certeza absoluta os meus dentes vão ficar iguais aos naturais. Pode ir na melhor clínica odontológica do mundo. Os dentes naturais são insubstituíveis, porque foi Deus que fez os dentes naturais. E quem faz o dente sobre implante é um dentista, no nosso caso é a doutora Andressa, que é muito competente, mas doutora, sinto em te informar, tu não vai conseguir fazer igual ao que Deus fez. Gostaria, mas não tenho essa habilidade. Não conseguimos chegar nisso. Então, existe muito essa relação de realidade e expectativa, e a gente trabalha muito com isso aqui, né? E tem outra questão, tá? A gente tá falando agora, chegar próximo aos dentes e tudo mais, mas tem um ponto muito específico que é os pacientes acham que colocar os dentes fixos, eles não vão precisar ter uma certa higienização, sabe? Os pacientes chegam para mim na consulta de revisão e perguntam assim, mas eu vou precisar passar uma escova aqui em cima da prótese? Sim, precisa. Exatamente. Quando tinha os dentes, precisava passar fio dental. Exatamente. Então, nesse momento, precisa higienizar os implantes. Exatamente. Sabe que a higienização dos dentes é salutar. E por óbvio, a higienização do implante também vai ser salutar, Não né? é porque a gente colocou uma prótese que a gente não precisa higienizar. A gente precisa higienizar 2 vezes mais, porque a gente já perdeu da outra vez. É bom sempre fazer a analogia. Tu fizeste uma analogia muito boa, que é a analogia de uma prótese de perna, de ombro, né? Então, a gente sabe da probabilidade que existe quando a gente vai colocar uma prótese no joelho, por exemplo, a gente sabe da probabilidade que existe de infeccionar essa prótese depois de alguns anos. Imagina, foi feita a cirurgia, é instalada a prótese dentro do joelho do paciente, o joelho fica fechado, ou seja, não vai limpar por dentro do joelho, passam-se 10 anos, 12 anos às vezes, e a prótese infecciona do nada dentro do corpo fechada. Imagina numa cavidade, como a cavidade bucal, imagina na boca, que a gente está o tempo inteiro comendo, o tempo inteiro falando. Se nós não higienizarmos, com certeza essa prótese, esse implante vai gerar um problema ali na frente, né? E aí essa consciência do paciente, porque quando a gente finaliza um tratamento, a gente faz o melhor que a gente pode dentro daquelas consultas em que a gente tem. Exatamente. Então, no momento que a gente entrega uma reabilitação, a gente deixa o paciente ajustado, a gente transfere a responsabilidade para o paciente. Porque até aqui eu fiz o meu melhor. Exatamente. Agora vai depender dos teus cuidados. Exato. E aí, onde a gente entra nessa parte dos cuidados, né? A gente entra assim, bom, instalamos, deixamos tudo maravilhoso. E aí entra numa fase de manutenção e controle.
qual é o nosso papel? O nosso papel é chamar o paciente, olha, seu fulano, dona fulana, está no tempo de fazer a revisão das suas próteses, está no tempo de fazer a revisão dos seus implantes, e aí a importância do paciente vir. A partir do momento, e aí eu sempre digo, a partir do momento que o paciente mantém consultas de manutenção regulares, que podem ser de 3 em 3, 6 em 6, 12 em 12 meses, a partir do momento que ele mantém esse cuidado, a gente consegue ter um controle melhor da situação, mas isso não significa que não possa ter infecção. Por quê? Vamos levar em consideração um paciente que venha, que é a esmagadora maioria, que é um paciente que venha de 6 em 6 meses para revisão. Essa revisão é uma revisão. Nós não estamos junto com o paciente durante os 6 meses. Então, se o paciente tem uma boa higiene hoje e fica 6 meses sem ter uma boa higiene e vem depois dos 6 meses, isso não significa, bom, como meus implantes estão infeccionados? Sim, teve um problema de higienização durante esses 6 meses. Então, a escovação durante os 6 meses, ela precisa ser feita em casa. Assim como nós também temos a responsabilidade de fazermos exames, acompanharmos e instruirmos eles a fazer o correto. É aquela coisa, os dois têm a responsabilidade de manter o tratamento ok, né? Eu gosto de fazer uma analogia sempre da consulta de revisão em relação à revisão de carro. Ótimo, eu também faço. Ótimo. Isso. É isso aí. Dependendo do número de quilometragem, tu precisa mandar o teu carro para fazer a revisão. Ótimo. Não tem como fazer uma comparação da boca de um paciente pro outro, porque, assim, tem um paciente que mastiga coisa mais dura, tem paciente que mastiga coisas mais leves, então, como é que a gente vai medir? Não tem como medir, assim, Exatamente. O desgaste de uma prótese seria pelo número de mastigação que cada paciente faz? Não tem como fazer esse controle. Obviamente que a gente vai ter indicação de pacientes para ter uma revisão mais rápida. Tem paciente que tem dificuldade em fazer a higienização. Eles não têm destreza motora para passar o fio dental, passar a escova interdental, então esses pacientes vão ter que voltar mais cedo. É paciente que a gente vai ver de 3 em 3, 4 meses. Tem pacientes que a gente vê de 6 em 6. E tem os pacientes que a gente sabe que a higienização tá ok, a gente consegue dar um ano de gap. Gap de revisões, né? Exatamente. Mas vai depender muito tem pacientes que têm uma higienização ótima, e aí por algum momento da vida, porque a gente também tá lidando com pessoas, e isso pode acontecer, a pessoa acabou, precisou priorizar outras coisas. Obviamente, precisei cuidar da minha mãe, e acabei me esquecendo, que pode fazer com que esse paciente tenha um déficit de higienização, e aí a gente vai ter que intervir de uma forma diferente na consulta de revisão. Sabe, doutora, que isso é muito comum a gente ouvir, né? Olha, eu tive filhos e aí eu cuidei dos meus filhos e esqueci de mim. Então é uma dor que a gente tem muito na clínica, né? Que são mães que tiveram muitas dificuldades para criar os filhos e ficaram ali 15, 20 anos até os filhos serem crescidos, não é não se cuidando, mas relaxando nesse cuidado. Por quê? Porque muitas vezes tem 2, 3 filhos, tem que cuidar dos filhos e esquece de si mesma. Totalmente. É comum isso. Em relação a priorizar também, né? Isso, porque exato. Às vezes assim, tu precisa fazer um investimento pro teu filho, e aí tu acaba colocando na balança, né? Eu vou investir. Isso, tu acaba priorizando os teus filhos, porque querendo ou não, depois que os filhos vêm, a prioridade acaba indo pra eles, né? Exatamente. E uma outra analogia que eu faço em relação sempre às próteses é a prótese de perna, a prótese de joelho, que seja. O médico consegue falar para o paciente assim: olha, eu coloquei uma prótese no teu tornozelo, então a partir de agora tu fica 6 meses com o teu pé para cima, tu vai andar numa cadeira de roda e a pessoa fica com o pé para cima. Na boca a gente não consegue fazer isso. É importante a gente saber que é impossível a gente instalar uma prótese pro paciente e falar assim: legal, agora tu fica 6 meses sem comer, 6 meses sem falar. É impossível. Então o paciente vai sair de dentro do consultório e vai almoçar. Sim. Ele já vai começar a colocar a prótese em função
Imediatamente. E aí a fase de adaptação, ela se torna mais difícil do que numa prótese em qualquer outro lugar do corpo. Geralmente os pacientes demoram um tempo X, um tempo maior do que seria o ideal para fazer a substituição das próteses, tá? Isso falando de prótese total, prótese de grampinho, prótese protocolo. E eles acabam chegando numa situação que já não é favorável pra gente no consultório, quando eles chegam pra trocar. Tá? Os dentes já estão desgastados, quando a gente for fazer uma prótese nova, a gente vai ter que aumentar a dimensão, a gente vai ter que botar dentes maiores, tá? O que vai acontecer no momento que eu der não a alta, a hora que eu entregar a prótese pro paciente? O paciente vai ter dificuldade pra falar. Com certeza. Porque a gente colocou dentes maiores. Mas a gente não colocou dentes maiores a mais do que a gente deveria. Não, a gente colocou na situação certa, na proporção certa, tudo certo. Mas como ele... Respeitando a estética. Isso. Mas como ele já estava com uma prótese desgastada, ele vai sair de estranhar, né? Ele vai estranhar muito, ele vai sair de uma situação completamente desfavorável pro ideal, mas que é assim, ó. Que é diferente pra ele, né? Eu sempre falo, na boca, um fio de cabelo é muita coisa. Com certeza. Experimenta botar um fio de cabelo na boca. Exatamente. Então, trabalhar essa parte, pra falar vai ser difícil. Pode ser que a prótese machuque, pode ser pacientes que ficaram muito tempo sem dentes na parte onde toca a bochecha, a língua. Vai morder bochecha, vai morder a língua, isso tudo é normal, é do processo de adaptação. Então, quanto mais tranquilo o paciente tiver em relação a isso e confiança no dentista em que está fazendo e executando, mais tranquilo vai ser o período de adaptação. E aí, né, doutora, a gente entra num assunto que eu acho bem importante a gente abordar aqui, que é, se a gente tem toda essa dificuldade de adaptação, claro que existem as pessoas que a gente instala uma prótese hoje, dá 2 dias, a pessoa diz, parece que não colocaram nada, mas é a exceção, né? A realidade é que tem uma fase de adaptação. Então imagina, a gente está aqui há alguns minutos falando da importância da fase de adaptação. Isso me remete à importância das consultas de prova. Por quê? Porque não é simplesmente, a gente não pode... Eu mencionei no início desse nosso bate-papo aqui que nós não instalamos próteses em manequins, que seria um sonho isso. Por que eu digo isso? Porque é muito desconfortável uma pessoa chegar para uma consulta odontológica sem dentes e a gente já instalar implantes fixos, já colocar uma prótese fixa e dizer assim para ele, bom, é assim pro resto da tua vida, você ficou pronto em 2 dias e é assim pro resto da tua vida. E aí a gente esperar que esse paciente não tenha dor, porque após uma cirurgia, o paciente vai inchar. A gente tem pacientes de prótese protocolo que não incham absolutamente nada, que não sentem absolutamente nenhuma dor. Não sentir dor é comum. Prótese protocolo, pós-operatório, a pessoa não sente dor, é tranquilo. Mas o inchaço, ele varia. A pessoa pode inchar ou não. E a roxidão, né? E a roxidão, depende pode ficar roxo. Exato. Então imagina, a pessoa tá ali 48 horas depois de fazer uma cirurgia, tá inchada, tá roxa, tá com a gengiva machucada, tá com pontos. Eu vou colocar uma prótese em cima e a fase de adaptação. E tudo isso que nós conversamos. Como é que fica, né? Então, acredito que seja na prótese protocolo, mas também na lente de contato de cerâmica, de porcelana ou no dente de porcelana, essas consultas de prova, ao meu ver, são indispensáveis. Qual é a tua opinião sobre isso? Não tem como a gente pular etapas. É inegociável, né? Precisa de etapas. A gente mora numa região onde ainda vê casos assim que foi na minha casa e fez e mudou num dia e no outro dia já estava pronta. E vou te dizer uma coisa, não é nem só em casa que acontece, mas vamos lá. Né? Tá. Sei. Vamos usar esse exemplo. Isso. Mas o porquê da importância, por que precisa de etapa, que a gente não pode pular a etapa, porque cada etapa vai ser o 100% no final. E na prótese, né, se a gente comete um erro ou um descuido na segunda consulta, vai aparecer lá na última.
Lá no final. Todas as consultas de prova tem que ser 100%, porque se em uma eu dei 80%, no final não vai ser 100%. Perfeito, exatamente. E é importante essas consultas para o paciente também ir se adaptando com aquela nova situação, Isso, de ele exatamente. estar seguro na escolha que ele está fazendo, porque no momento que a gente escolhe a cor, a gente escolhe o formato, testa, ver se a mordida tá ok, no momento que a gente deu ok, a prótese vai ficar pronta. Aí já era. E aí já foi. Aí a gente vai instalar a prótese e foi isso. Exatamente. O que às vezes pesa nessas... vai fazer a prótese em 2 dias. O paciente tá sensível, acabou de passar por uma cirurgia, tá com dor. Vai sorrir, ele não consegue nem sorrir, ele não consegue se olhar no espelho, ele tá com a boca ainda anestesiada. Como é que ele vai fazer uma escolha em relação à estética, à cor de dente? Ele tá sensibilizado. Exatamente. Sabe que eu já peguei casos em que o paciente disse assim, quando eu olhei lá na hora, eu dei um sorriso e tava legal. Mas passou algumas semanas, eu dei um sorriso e aparece até aqui em cima. Eu falei, claro, cara, tu tava anestesiado no momento que fizeram a prova, no momento que tu foi ver como tava ficando, tu tava anestesiado, teu lábio tava lá embaixo. Não era a realidade. A partir do momento que solta tudo e tu consegue dar o sorrisão, aparece. Claro, aí fica realmente como vai ser a longo prazo, Sim. né? E uma coisa é tu fazer uma prova de planejamento reverso. Sim. Vai fazer carga imediata, é quando já bota a prótese no paciente. Uma coisa é tu fazer a prova de planejamento reverso. Um paciente que é edêntulo, ele não tem dentes, tá? Tu vai provar como se fosse uma prótese total. Isso. Então, que é prótese móvel, né? Tem a parte de volume aqui labial. No momento que tu parte para protocolo, perde esse volume. Então, igual, são coisas diferentes. Exatamente. Então, quanto melhor a fase adaptativa do paciente, melhor vai ser o resultado depois. Exatamente. E outra questão que é muito, aí eu já vou dar uma guinada para os casos de porcelana, que muitas vezes a gente pensa, né, quando a gente está no começo de carreira, e aí alguns outros não, quase todos os pacientes pensam que, bom, eu vou botar meus dentes de porcelana e se os dentes forem bonitos, vai ficar lindo. Não necessariamente, né? Qual é a importância da saúde gengival e da adaptação gengival na estética do sorriso? Porque, por exemplo, se eu tiver uma gengiva vermelha, inchada, toda roxa, e eu botar dentes lindos, maravilhosos, quando eu sorrir vai dizer, meu pai do céu, que coisa estranha, né? Porque é um conjunto da obra, né? A estética rosa e a estética branca, elas são aliadas, elas têm que estar as duas ok. Então não adianta nada, até porque a gente não vai conseguir trabalhar numa gengiva que tá sangrando, a gente precisa de uma saúde gengival. Porque quando a gente faz um preparo, a gente vai desgastar o dente lá para fazer a lente ou fazer a coroa, a gente precisa de uma saúde gengival. Porque a gente vai passar por um processo de moldagem, nessa moldagem a gente vai precisar colocar um fiozinho na gengiva. Se a gengiva estiver sangrando, a gente não vai conseguir fazer uma boa moldagem. Exatamente. E aí, consecutivamente, vai refletir lá na adaptação da coroa depois. É aquela história que a gente conversou de, no meio do tratamento, a gente fazer alguma consulta que fica 80%. Lá no final, então se a moldagem ficar, o molde ou escaneamento ficar 80%, lá no final vai ficar 80%, 70%. Exatamente, isso. E aí esse é o período que a gente precisa da colaboração do paciente. Com certeza. Em relação a passar o fio dental. Higiene, né? Exatamente. O ideal seria que passasse sempre, mas se tá nesse período e a gente precisa de um reforço a mais, o paciente vai ter que se dedicar um pouquinho a mais para fazer com que aquela gengiva fique sadia e que a gente consiga trabalhar bem nela. E uma pergunta que eu quero te fazer, a gente está falando sobre a gengiva, né? E aí tem toda uma questão de provisórios, né? Que o provisório, uma das funções dele é adequar a gengiva, porque a gente vê casos de pessoas que têm dentes de porcelana, coroas de porcelana, e fica um espaço preto na gengiva entre as coroas, porque perdeu gengiva, que também pode acontecer. Isso também faz parte do processo, né? A reabsorção de osso, perde osso, a gengiva sobe junto, isso faz parte do processo, né? Uma das questões do provisório é fazer isso, né? E aí, quando a gente está fazendo, me corrige se eu estiver errado, mas quando a gente estiver fazendo, quando a gente está fazendo o condicionamento gengival, que é desenhando a gengiva com o provisório, muitas vezes o provisório empurra a gengiva. E aí o provisório, acontece o quê? Quando a gengiva empurra de volta, às vezes ele cai. Sim. Ele cai.
essa parte do provisório, ela é muito importante. Muito. Todo o nosso corpo sofre um envelhecimento. Exato. Biológico, Com né? certeza. Cabelo envelhece, fica branco. Eu tenho um amigo que fala que é muito bom envelhecer porque a outra opção não é muito legal. Então é melhor envelhecer do que... Só tem um jeito da gente não envelhecer, né? Exatamente. Que é morrendo antes, a gente não quer. Queremos envelhecer. Isso. E é da biologia do envelhecimento, os dentes também envelhecem. Então, se tu fez uma coroa há muito tempo, 40 anos, provavelmente a tua gengiva vai sofrer um processo de retração, de envelhecimento e tudo mais. E aí, quando a gente tá fazendo essa parte de provisório, isso tanto sobre dente quanto sobre implante. Provisório, quando a gente tá fazendo o dentinho lá sobre dente, tá? A gente vai desgastar o dente e vai... Não posso te dizer assim, até a próxima consulta e te mandar pra casa sem um dente, né? Exatamente. Então, a gente faz um dente similar ao dente que tu tinha, ou se o dente não era legal esteticamente, a gente faz um dente que vai ficar legal pra parte estética, pra que tu vá pra casa com um dente, que tu não vá pra casa sem um dente, mas a função dele também é adequar toda a gengiva, deixar a saúde gengival, para que a gente consiga um afastamento dessa gengiva, para que depois a gente vá fazer o dente definitivo. Nos implantes, como o paciente acaba perdendo o dente, a gente precisa fazer o condicionamento, que é dar o formato, sim. como se ele tivesse um dente ali, para que quando a gente faça o dente definitivo, pareça que aquele dente está saindo de dentro da gengiva, para que fique o mais natural possível, não fique um degrau. Mas, obviamente, que quando a gente empurra a gengiva, e é aquela dor que os pacientes às vezes relatam, tipo assim... Nossa, tá me dando uma fisgada. É isso, a gente está empurrando a gengiva. A gengiva vai empurrar de volta. Exatamente. E às vezes acaba afrouxando o provisório sobre dente, sobre implante é um pouquinho mais comum. Exato. Mas é do jogo. É uma questão da gente colocar, o provisório ele precisa adequar, precisa empurrar a gengiva vai empurrar de volta, vai gerar um pouquinho de dor e pode ser que descole. É um saco, só que faz parte. E, assim, é importante o pessoal que está nos olhando entender que tudo isso que a gente está conversando aqui está diretamente envolvido com a qualidade do produto, do serviço final. Então, para entender a complexidade, sabe aquela coroa de porcelana, aquele dente de porcelana que a gente olha e vê assim, nossa, parece um dente que tá saindo de dentro da gengiva. Não é assim. Não é simplesmente... Não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Existe um caminho. A maior felicidade do reabilitador na consulta de prova final, o paciente se olhar e falar assim, mas qual que é o dente mesmo? Isso é maravilhoso, né? A gente escuta às vezes, eu já escutei de alguns pacientes já assim, doutor, pacientes tratados pela doutora Andressa, que chegaram e falaram assim, doutor, eu fiz meus dentes, eu queria que ficassem naturais, fiz um investimento alto, tava feliz que botei os dentes, amei meus dentes, cheguei numa reunião familiar, ouvi isso de paciente, cheguei numa reunião familiar e começaram a me perguntar se eu tinha cortado meu cabelo, se eu tinha feito a minha sobrancelha, se eu tava maquiada, que falaram assim pra paciente, nossa, mas tu tá mais bonita, o que aconteceu? E não notaram que eram meus dentes. Eu falei assim, então, muito obrigado. Acertou. Eu falei, muito obrigado por elogio. Esse é o maior elogio que um dentista pode receber, né? E nesse papo que a gente tá tendo, tu mencionaste desgastes dentários. Uma pergunta que eu quero te fazer. Sempre dentes de porcelana, seja coroa ou seja faceta, sempre tem desgaste dentário? Nem sempre. Depende de como que tá o dente. Se o paciente chega com um dente conoide... O que são os dentes conoides? Então, os dentes conoides são dentes que são mais em formato de um conezinho, assim. O paciente já nasce com essa situação, mas é raramente de um paciente chegar com dente conoide. Na grande maioria, os pacientes chegam com dentes que tem alguma condição que a gente... são dentes mais escurecidos. Todas essas situações a gente precisa criar um desgaste para depois fazer não compensação, mas conseguir fazer a estética ideal para aquela situação. Eu sempre uso como exemplo um porcelanato de uma sala, assim. Quando a gente coloca um porcelanato no chão
e por algum motivo um dos porcelanatos trinca ou quebra e a gente precisa trocar aquele porcelanato, a gente não chega com porcelanato novo e coloca em cima. A gente precisa tirar o porcelanato quebrado, porque daí a gente gera aquele espaço e aí coloca um porcelanato novo e aí fica tudo nivelado. Então por isso é muito comum, de novo, não é regra, não é lei ter o desgaste, né? Mas é muito comum precisar fazer um... Na grande maioria é assim que funciona. Na grande maioria é necessário fazer o desgaste e é normal, né? Sim. Não é nada que vá... Não. É tudo dentro do... conservador, Do né? esperado. É tudo dentro do esperado e do necessário, né? E voltando um pouquinho a falar dos provisórios, que eu quero lembrar de uma. Uma coisa é fazer um provisório. Um provisório só. certeza. O paciente tá com um dentinho só. E aí, tinha uma situação que o dente estava quebrado, precisava melhorar a cor. A gente melhorou aquele dentinho específico. Outra coisa é quando o paciente vai fazer uma reabilitação maior, que ele, os dentes estão muito desgastados por causa de bruxismo. A gente vai precisar aumentar, a gente chama de DVO, que é a dimensão do paciente, aumentar o tamanho dos dentes do paciente. E aí esse paciente precisa passar por uma reabilitação gigante. Então os provisórios deles vão ser praticamente da boca toda. Então, para que vai servir a fase de provisório, além de eu não mandar o paciente para casa sem dente e da gengiva? Do paciente ir se acostumando, porque aquela é a nova realidade do paciente. A gente aumentou o tamanho dos dentes, né? A mastigação dele vai mudar, o jeito de falar. Isso, o jeito de falar. E esses são casos que estão mais propensos a gente ter quebra de provisório, cair provisório. São coisas naturais que acontecem e que é esperado. Faz parte do jogo, dentro né? do esperado. Exatamente. A gente está caminhando para o encerramento, tá? E uma coisa que eu quero te perguntar é assim, o que tu sente? Porque, por exemplo, a rotina do protesista é uma rotina, na minha opinião, muito pesada. Tá? Porque o trabalho do protesista, ele engloba muita coisa, muita coisa. Primeiro que as técnicas que envolvem as próteses, seja a prótese fixa sobre implantes, seja a prótese de porcelana, né, as coroas de porcelana e as facetas de porcelana, são técnicas que exigem muitas etapas. E isso é cansativo, isso é extremamente cansativo. Quando eu fazia muitas próteses, os dias que eu estava fazendo próteses eram os dias que eu ficava mais cansado no final do dia. Porque além de tudo isso, tem toda essa expectativa do paciente, adaptação do paciente, o paciente não sabe tudo que ele vai passar e ele nem tem que saber, porque essa não é a profissão do paciente, mas muitas vezes ele não entende o que ele está passando e é o protesista que precisa explicar para o paciente o que ele está passando e por que está passando. Como tu consegue lidar com isso? Porque tu é uma profissional, de novo, extremamente competente, que eu confio e eu falo para os pacientes isso. Os pacientes que estão nos vendo, eles sabem que eu falo isso para eles. Eu falo, olha, para tua sorte é a doutora Andressa que vai executar teu tratamento com próteses, porque ela é melhor que eu, ela é mais competente que eu neste quesito, cada um tem sua formação. E como tu faz para ter uma pergunta bem pessoal, tá? Como tu faz para ter uma rotina em que tu encaixa essa loucura que é ser protesista, agora ser mãe, que eu acho que é bem mais difícil que ser protesista, ser esposa, entende? A família mora longe, tua família é o Cássio e a Bia, né? Mas a tua outra família, né? A família de origem morando longe. Como tu faz para conciliar tudo isso e se tu tem prazer em ser protesista? Acho que a grande felicidade, obviamente, que é um trabalho muito pesado nesse sentido, porque é um desgaste não só físico, mas mental, exatamente por isso. E eu sou uma dentista que se preocupa muito com o paciente, então apesar de eu entregar o caso, eu fico pensando no paciente, será que tal pessoa tá ok e tudo mais, mas a grande felicidade é olhar no olho do paciente e ver a felicidade da gente devolver o sorriso, a função, enfim. Então a minha grande felicidade, eu poderia não ganhar R$1 só com
o retorno do paciente, eu já estaria muito feliz, entendeu? Porque esse é o meu propósito de vida. Foi isso que eu escolhi pra mim. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa. A prótese foi o mais perto que eu consegui de transformar vidas, mudar no sentido assim, a gente acha que tá fazendo uma prótese só, mas não, a gente tá mudando a vida daquela pessoa que é mãe de tal pessoa, que tem uma história de vida, entendeu? Então, exatamente. Essa é a tranquilidade que eu tenho pra fazer isso, porque exige realmente a parte mental de tu estar focada naquilo, e quando eu estou dentro do consultório, eu estou dentro do consultório, a minha cabeça está ali, está voltada para aquilo, e aí depois, obviamente, que eu ainda fico um pouquinho preocupada da adaptação. Mas aí quando a gente chega em casa, a gente é esposa, a gente faz o trabalho de casa, a gente faz bolacha, a gente faz cuca. Maravilhosas as bolachas amanteigadas da doutora Andressa, inclusive ela nos prejudica nas dietas que nós fazemos aqui na clínica, mas tudo bem, ok. Inclusive, se os pacientes quiserem me trazer receitas, eu aceito, vou estar testando. Já falei pra Duda que a gente vai fazer um quadro de receitas, eu e as pacientes. Sabe que a doutora Andressa é a doutora que mais... Inclusive, fica aqui minha reclamação aos nossos pacientes. A doutora Andressa é a doutora que mais recebe presente na clínica, tá? E eu sou um queridão com vocês, e vocês ficam trazendo muito mais presente pra doutora do que pra mim. Fica aqui o meu protesto. Tá, mas eu vou fazer uma observação agora, que quem tá ganhando presente não sou eu, é a Bia. É a Bia, a Bia nem... Bom, eu ia dizer que a Bia não trabalha. A Bia trabalha muito. A Bia trabalha muito, e eu já estou achando que ela quer ser dentista, porque ela gosta do barulho do motor, entendeu? O barulho... Muito. Eu tô fazendo preparo, tô fazendo desgaste de prótese, e ela tá a milhão. Que legal. Nossa, que demais. Mas assim, sabe que essa parte que a doutora falou, que a doutora mencionou, que se preocupa com os pacientes e fica preocupada e termina o atendimento e fica, a adaptação não deu certo, ou a cor não veio legal. Quem já fez tratamentos ou quem está em tratamento com a doutora Andressa sabe como é toda uma... Eu digo sempre, doutora, que eu só consegui entregar as próteses dos nossos pacientes pra ti porque eu vi que tu é mais chata que eu. E aí eu disse assim... Esse é o meu apelido, pra quem não sabe. Dentro da clínica eu sou a chata. A Andressa é mais chata que eu. Ela conseguiu. Isso é bem difícil de conseguir. Só que, por quê? Por causa do perfeccionismo, que nessa hora é indispensável. Nessa hora, na hora de... a gente tem pacientes que, por exemplo, por questões da vida, tiveram alteração de cor nos 2 dentes da frente, por exemplo. Pô, pra acertar cor, pra acertar adaptação de gengiva, pra acertar fonação, que é fala, putz, cara, é extremamente difícil e extremamente custoso no sentido de tempo. Então, para isso, a gente precisa que o protesista seja extremamente criterioso. E aí a gente brinca que é um protesista chato. Então eu quero te parabenizar por isso, por tu ter a tua régua de qualidade lá em cima, que é uma coisa assim, não, mas tá todo mundo achando bom, mas quando eu olho de lado eu vejo que o reflexo está diferente. Ou seja, a gente busca a perfeição, claro que nós não somos perfeitos, mas a gente busca a perfeição, e isso faz com que a gente tenha mais dificuldade. E só que isso só nos mostra que a doutora realmente se preocupa com o paciente. E uma conversa de bastidor, uma coisa que acontece na clínica, é assim, algumas vezes a gente tem muitas consultas de prova. O que é consulta de prova? Bom, precisa vir várias vezes na clínica para a gente provar a prótese até a prótese ficar boa. O paciente fica exausto com isso, que é normal, tá? O paciente fica exausto, a doutora fica extremamente preocupada, a Raquel, que é a nossa técnica, fica atucanada, braba, pelo número de consultas de prova, e a Raquel fica braba por quê? Porque, o paciente tem que vir de novo. Muitas vezes a gente olha para a Raquel e fala, sim, coitado do paciente, mas ele precisa do tratamento de qualidade. E por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente tem essa peregrinação e a gente entrega a prótese, a gente finalmente consegue entregar a prótese. E depois que a gente entrega a prótese, a doutora Andressa vem me perguntar como é que tá aquele paciente. E aí, Bernardo, tu atendeu aquele paciente? Como tá aquele paciente? A doutora já atendeu, a doutora já finalizou, então na teoria a doutora podia ficar assim, não, eu terminei a minha parte, mas não.
Ela fica preocupada. Como é que tá o seu fulano? Ele tá conseguindo comer? Bernardo, o que ele te falou? Tá machucando? Não tá? Então, essa preocupação da doutora com o paciente, eu sei que é genuína, eu sei que não é da boca pra fora. A doutora nunca tinha me falado isso, mas eu enxergo isso na tua rotina. E eu quero te parabenizar por isso, tá? Obrigada. Muito obrigado pelo teu tempo de vir aqui hoje. Tá? Eu só quero... pontuar. Isso, antes da gente finalizar. Vai. É que o paciente que vai sentar na nossa cadeira, ele pode ter a tranquilidade para saber que quando a gente entregar o nosso trabalho, o trabalho vai estar 100%. Justamente por essa parte chata que eu vou ser chata. É isso. É isso aí. Vai ter que vir uma vez mais pra gente acertar a cor. Eu prefiro que venha uma vez mais do que a gente entregue, simplesmente por entregar. O paciente se olhou, ele não fez nenhuma ponderação. Não, para ele tá ótimo, mas quando ele chegar em casa, talvez alguém vai ver a situação, ele vai começar a se incomodar por causa daquilo, e aí ele vai ficar insatisfeito, não pelo que ele achou, mas pelo que os outros falaram. Que acontece. E aí sim, o paciente começa a se incomodar com aquilo, o paciente para de sorrir de novo, ele já tá insatisfeito, e aí a gente tem um problema, porque fazer é uma coisa, refazer é outra coisa, completamente diferente. Então é muito melhor que a gente seja criterioso, exigente e chato na fase de prova, que a gente está realmente provando porque é para aquilo, do que no momento que a gente instalou, entregou e aí depois o paciente vem de novo porque a gente tem que refazer, porque não, agora eu acho que a cor não tá legal, agora eu enxerguei esse aqui da minha gengivinha, já não tô mais gostando. Então, Exatamente. é por isso que a gente é tão criterioso nesse sentido. E não mudaremos isso. Porque isso é a qualidade. Só tendemos a piorar. Estamos ficando velhos, ficando mais chatos. Meu olho tá ficando mais treinado. Mas é isso aí, mas é muito bom te ter na equipe, saber da competência, da seriedade, da honestidade que tu tem e do teu jeito de ser família, de ser uma esposa que é tão leal e tão fiel, mas tão leal também ao teu marido. Acho que princípios familiares, valores familiares, termos Deus no coração, acho que isso é indispensável para o nosso sucesso e fica claro, doutora, que para mim é mesmo, tá? Um prazer te ter com a gente, porque não é fácil, é muito... A gente pode encontrar profissionais competentes que não têm valores familiares e Deus no coração. Assim como a gente tem pessoas com valores familiares que não têm a capacidade técnica necessária. E porque a nossa régua é lá em cima, né? A gente sabe disso. E quando a gente encontra tudo numa pessoa, a gente fica muito feliz. Eu tenho 100% de certeza que tu já está sendo e vai continuar sendo uma mãe espetacular. Tá? Ele quer fazer eu chorar? Mas isso é essa devoção, tá? Que tu tem a tudo que tu faz, desde a adaptação da gengiva do paciente, até a preocupação com a Bia, até o envolvimento que tu tem profissional com o teu marido, com o Cássio, que é de ir na empresa dele, ajudar ele, botar a mão na massa junto com ele. Eu quero fazer uma denúncia aqui, que a doutora, ela pratica trabalho escravo na empresa do Cássio. Espero que o Cássio esteja olhando, tá? Estou fazendo uma denúncia gravíssima. Mas toda essa... No caso, já são dois agora, né? Que antes era só eu, agora... Tem uma estagiária. Tem a estagiária. Tem a estagiária. A estagiária já vai sair de dentro da barriga da mãe, sabendo todas as fórmulas, tudo. Já sai da barriga trabalhando. Isso, na verdade, é um esquema do Cássio. Mas isso que tu tem, doutora, vem de ti, tá? Isso vem de casa, isso vem do teu perfil, isso tu é assim. E por isso se reflete no resultado que a gente tem, nas próteses que a gente entrega. E os presentes que os pacientes te dão, apesar da gente brincar, não são por acaso. A gente sabe que a identificação e não só a satisfação, porque tem muitos pacientes satisfeitos que não dão presentes, que é normal também. Inclusive, se quiserem dar, beleza. Mas mas é normal também. É normal, pelo amor de Deus, não estamos aqui para ganhar presentes. A gente não tá pedindo. Mas
o presente é um resultado do que o paciente sente, do que o paciente enxerga, tá? Então, de novo, para encerrar, muito obrigado, tá? Obrigado por ter vindo, por ter disposto do teu tempo. A gente está aqui fazendo a entrevista num horário em que a doutora se dispôs a vir, que não é um horário muito fácil de vir, e obrigado por isso, e vamos ver uma próxima, né? Vamos. Acho que a gente vai ter que fazer mais uma para conversar mais, é muita conversa. Eu tava louco para falar mais, eu vi ali no tempo, nós vamos ter que encerrar, mas a gente tem outros assuntos para abordar, e muito obrigado, tá? Mas eu agradeço a oportunidade de novo de estar aqui hoje e de fazer parte da clínica. Como eu falei lá no começo, eu sou muito feliz fazendo parte da equipe. Eu escutei de uma paciente que ela gostou muito do meu atendimento por eu ser humana, por eu ver ela com olhos de uma pessoa humana. E todos os pacientes, eu sempre vou tratar eles assim, porque isso é de mim. Vai ser sempre assim, quanto mais próximo do paciente eu estiver, melhor. Somos seres humanos, a gente olha... Não existe um olhar de superioridade em relação a uma pessoa a outra, não. Nunca. E é isso, vamos transformar a vida, vamos devolver sorriso. Show de bola, muito obrigado. Então tá, gente, a gente tá encerrando aqui o nosso primeiro episódio do Coscast, que esse episódio foi uma aula de prótese, na verdade, uma aula de humanismo com a doutora, uma aula de prótese, uma aula de preocupação com o paciente, uma aula de padrão de qualidade, entrega de qualidade. Olha quantas vezes tu julgar necessário esse episódio, compartilha com os amigos, porque quanto mais gente souber como é feita uma odontologia de qualidade, menos erros nós vamos ter que tratar na nossa profissão. Vamos fazer uma onda da odontologia correta e da odontologia séria e ética com os nossos pacientes, tá? Clica no like, eu tô virando blogueiro. Clica no like aí, dá o like, se inscreve no nosso canal, por favor, tá? E compartilha aí, nos ajuda a crescer e fazer esse material de qualidade chegar em mais gente. Valeu, até a próxima. Tchauzinho. Tchau.